Boa noite. Prosseguimos o ciclo de debates entre os candidatos à presidência do Sporting Clube Portugal aqui na Sporting TV. Hoje juntamos neste estúdio o candidato da lista A, João Benedito, e o candidato da lista F, Dias Ferreira. Boa noite aos dois. Obrigado pela vossa presença. Aqui, por comum acordo entre os dois candidatos, a primeira palavra vai para o Dias Ferreira, até porque Dias Ferreira é uma nota inicial triste, infelizmente triste. Pelo falecimento de um elemento da minha lista, que embora suplente da mesa da Assembleia Geral, merece o mesmo respeito que todos os outros que me acompanhavam, e que são sportinguistas e sobretudo pela sua juventude. São 23 anos, mal o conheci, foi-me indicado, como era óbvio, pelo Sr. Presidente da Assembleia Geral, pelo meu colega Miguel Esperança Pina. E, portanto, o Henrique Moutinho era realmente uma pessoa que eu conheci pouco tempo e cuja morte lamento profundamente, querendo apresentar à família os meus respeitosos cumprimentos, os meus pêsames e lamentar, enfim, descanse em paz, é o que eu desejo. João, quero também deixar claro, aqui uma nota. Transmitir os sentimentos à família enlutada, esta situação específica, e também ao Zé Eugénio ter de passar por esta situação, que certamente será ultrapassada, porque o Sporting Clube Portugal, por cada leão que cairá, outro se levantará, como se costuma dizer, e aos pais também, à família destas pessoas, é sempre um dia que nós não queremos passar, e como tal vamos seguir para o debate. Peço que seja retirado este tempo e equiparado este tempo, porque acho que é uma questão muito nobre e que possamos iniciar. Vamos começar do zero. Vamos então, a isso. O tempo depois muito da nota bem. inicial, dizendo também, obviamente, que esta nota de pesar é extensível aqui por parte de toda a equipa da Sporting TV. Muito obrigado. A instrumentos da candidatura de Dias Ferreira. Vamos então ao debate. Enfim, os debates têm sido muito vincados no futebol, formação, sustentabilidade financeira, modalidades, a ver se hoje conseguimos também reforçar um bocadinho mais este setor das modalidades, mas obviamente que aqui o futebol, que do ponto de vista dos adeptos, e não só, enfim, todos os candidatos o assumem, é a mola propulsora do clube, do Sporting Clube Portugal. Ontem Dias Ferreira apresentou o seu programa, oficialmente, não é? E nessa sua apresentação falava-se ali de um diretor desportivo para o futebol, que passou pelo Barcelona, está a trabalhar num colosso europeu. Não quis revelar o nome. Por alguma razão? Acho que a razão é simples de esclarecer. Quando nós vamos buscar determinadas pessoas que estão no mercado e que estão a trabalhar, é muito desagradável, profundamente desagradável mesmo, que nós nos anunciemos, porque nós não sabemos se ganhamos ou perdemos, pelo menos é assim que podemos ter a esperança de ganhar ou de perder, que a votação seja a nosso favor, mas é uma coisa que, se à partida nós tivéssemos garantida, mal e à democracia, se assim fosse. A não ser que estivéssemos a concorrer sozinhos, isso era óbvio, então nessa altura não era preciso reservar, porque ele seria certamente o diretor desportivo. E, portanto, é uma situação perfeitamente normal, acontece, como acontece por exemplo, com o CEO, aquilo que nós queremos falar. Aliás, o João também o falou nisso hoje, e também não disse o nome, e compreende-se, porque essas pessoas, se felizmente estão no mercado, porque quando não estão no mercado, nós também temos alguma desconfiança, não é? Quer dizer, mas o que é que será que a pessoa está desempregada, chamemos assim. E nessa situação a pessoa está livre. Quando a pessoa tem realmente um determinado currículo e uma determinada vida e está a trabalhar, seria muito desagradável, porque é que podia acontecer? O patrão chama-o e diz: olha, eu não estou muito preocupado se o Dias Ferreira ganha ou se ganha o João Benedito. O que eu sei é que daqui a um mês, a partir do dia 8, tu já não vais trabalhar para mim, então olha, vai andando já. É? E portanto a pessoa ficaria, digamos, no meio da praça, despida e sem trabalho. Portanto, isso não se faz. Por conseguinte, eu sei que é um nome, por informação, aliás, do homem mais próximo do futebol, que é o Dr. Luís Natário, que teve as suas conversações, sabe as suas coisas, e por isso ele o afirmou, e pronto, e eu estou tranquilo. E de resto, uma equipa é constituída por muitas pessoas, que aliás acho que é o problema que mais de imediato se me afigura no futebol, para resolver, porque eu fui sempre acompanhando o futebol do Sporting, não é? Ao longo da vida, seja dirigente ou não seja dirigente, aliás, como o João Benedito, não sei como acompanhamos, mas a situação que nós vivemos de há uns meses para cá
e de coisas que eu às vezes vou sabendo do que é que se passou e do que é que se passa, são situações tão, como é que é dizer, tão estranhas às vezes, que a pessoa realmente diz, aquilo de um momento para o outro devia ter ali surpresas e, portanto, eu acho que há muita coisa ali a precisar, se calhar, de se organizar. Nem é um problema que eu também... Quer dar alguns tenho exemplos do que seja necessário nesta altura? Eu, francamente, algumas coisas sei, não as quero aqui revelar, porque isso implica muito com certas pessoas. As pessoas, portanto, acho que teve para analisar bem, porque, independentemente daquilo que... Todas as pessoas que estão a trabalhar são seres humanos, não é? Eu tenho sempre muito respeito por quem está a trabalhar. E, portanto, não tenho dúvidas em ser firme se a pessoa, por qualquer motivo, não reúne o seu lugar, seja, não reúne condições para se manter num determinado lugar. Não tenho dúvidas em que o interesse do Sporting está primeiro. Portanto, não há aqui que a gente falar em amigos ou que são simpáticos ou que não são. Tem que ser pessoas competentes, rigorosas, honestas no seu trabalho e ver. E eu acho que há certas pessoas que lá estão dentro, também não vou mencionar os nomes porque acho que isso é desagradável, que eu acho que são pessoas que serão úteis ao Sporting, mas que às vezes noutros lugares não estão, se calhar, bem colocadas. Às vezes já há muita tendência para ter que se convidar o A e o B quando estamos num período eleitoral e depois enche-se aquilo de nomes que as pessoas têm que cumprir as suas promessas eleitorais. E só porque foram antigos atletas ou são pessoas muito ligadas ao Sporting, nem sportinguistas, são metidos e depois às vezes vão para funções onde não é propriamente a sua como é que é dizer? A sua praia, exatamente. Estava a chamar essa expressão que é tão utilizada. E, portanto, às vezes fazem uma figura, digamos, que não é propriamente, não corresponde à sua maneira de ser. E, portanto, eu acho que houve um aval tão grande. Eu acho que houve uma situação que todos vamos estar de acordo, que ninguém esperava e que é inédita. E perante isso, as pessoas, eu acho que não me consiga perceber bem, pela minha surpresa, pelo trauma que isso a mim também me causou, e não estava a viver diretamente a situação, não tenho muita noção às vezes do que é que se pode passar. Mas tenho noção que há uma coisa que é fundamental para mim, e que isso até que é uma prioridade absoluta, é que o Sporting é, acima de tudo, e a própria afirmação que se faz muitas vezes, o Sporting tem que ser gerido como uma empresa, demonstra que o Sporting não é uma empresa. O Sporting é um clube desportivo, acima de tudo. O ser gerido como uma empresa mostra que só quer dizer isto, é que tem que ser também gerido com rigor, com competência e depois com uma coisa que muitas vezes no clube se extingue das empresas, o que também não é bem assim. Hoje talvez se extinga mais, que é a paixão. Antigamente também havia um bocado de paixão das empresas, mas hoje a vida é um bocado efêmera, foi tornada assim, uma pessoa está um ano num lugar, depois está nos dois, portanto já não se cria tanto aquela família, não há tanto uma cultura empresarial. No Sporting, se às vezes se afasta, nós temos sempre que a manter. Cultura sportinguista, acima de tudo, nas pessoas. Portanto, tem mais essa situação. E, portanto, quando nós estamos a falar, há uma parte daquilo que o Sporting tem no seu ADN que é comum, ou deve ser comum, ao futebol com mais modalidades. E, portanto, uma aposta profunda, e eu julgo que o João está de acordo comigo, porque todos aqueles que conhecem o clube, temos que fazer vencer em todo o lado, também com base na formação. Quer dizer, o Sporting só é verdadeiramente um clube eclético, totalmente eclético, na justa medida em que também aposta na sua formação. E quando eu estou a dizer na sua formação, não estou só a dizer em atletas portugueses, pode ser outras pessoas estrangeiras. Outras nacionalidades, não é? Eu acho que isto que é aquilo que pode mudar definitivamente para o futuro, não só a política, como sobretudo a cultura. E isso aí é algo que vocês, enfim, estão de acordo também nos vossos programas, essa necessidade de estender esse ADN de formação não só no futebol, mas a todas as modalidades. O incutir essa cultura sportinguista nas mentalidades. Nas mentalidades. Então o que é que os distingue neste aspecto do futebol? Há coisas aqui que têm de ser faladas. Eu pego no tema do CEO, que tem gerado uma celeuma enorme naquilo que são candidatos de algumas listas. Porquê? Porque não tem mais nada por onde pegar. E então, nós aqui estamos a cumprir aquilo que são as regras dos órgãos sociais, da apresentação dos órgãos sociais. Estão plenamente identificados. E aquilo que o Zé Eugénio disse faz todo o sentido, na medida em que, se nós queremos procurar alguém que tenha um perfil identificado como um profissional de elevada
tarimba, de um profissional que preencha aquilo que é o perfil definido para as funções que nós apresentamos. Há pessoas que não estão no mercado, mal era que se assim estivessem. E como tal, nós, se formos a ver, em relação a outras listas, nós também não sabemos quem é que são as pessoas que estão para administrador dos cargos que estão estipulados na SAD. E ninguém o diz. E até se poderia dar o caso de se chegar a uma altura eleitoral e dizemos que temos A, B, C ou D. E depois, para esses cargos, as pessoas poderem ser contratadas logo na altura. Eu hoje estive a fazer Está a referir-se a uma lista em especial ou Não. Estou a generalizar em relação a esta situação para trazer para o debate aquilo que é a verdadeira acessão de um cargo executivo. E como tal, eu hoje estive a ver, nas eleições de 2011, eu não sei se tem noção, falou-se em tantos jogadores. A lista que ganhou, daqueles 7 ou 8 jogadores que foram falados, sabe quantos é que vieram para o Sporting? Rodrigues. Em 2011? Em 2011. Só o Rodrigues é que veio para o Sporting. E, portanto, aqui... Já nem me lembro que era o Rodrigues. Era o defesa central que tinha vindo do Braga, que tinha Sim. tido alguns problemas físicos e que depois ficou no é Sporting verdade, Clube de Portugal, verdade. teve as lesões nas hérnias inguinais e afins. E, portanto, nós temos que perceber que os projetos estão montados, estão idealizados. A figura do CEO, eu congratulo-me de ter trazido para as eleições do Sporting Clube de Portugal. É uma figura transversal que faz falta. Para quê? Para que esteja o Sporting completamente independente daquilo que são as posições nos órgãos sociais. Porque o Eugénio concordará comigo, certamente. Nós chegamos ao Sporting e nunca sabemos se temos um poço de petróleo ou um poço de pedras. Porque as pessoas que estão ligadas àquilo que é a vertente financeira acabam por sair. Há vertentes que são não desportivas que têm de estar alocadas ao clube. Em relação àquilo que é... Mas, João, é natural a curiosidade. João e também Dias Ferreira, é natural, que as pessoas queiram saber... mas é compreensível, isto está aqui em cima da mesa. E estava a dizer... alguma hipótese do vosso lado, ainda nestas eleições, mais próximo do fim de anunciarem esses nomes, ou está posto completamente pessoas parte? cumpridoras com aquilo que são os requisitos. E quando o Zé Eugénio dizia, a pessoa está a trabalhar e de um momento para o outro vai ser confrontada com isto. Há a possibilidade de não se ganhar e depois, o que é que nós fazemos? Pegamos na pessoa e levamos lá para casa, pagamos-lhe o vencimento? Não, isto não pode acontecer. Em relação àquilo que disse, dizer que estas duas candidaturas partilham aquilo que é cultura Sporting, uma pessoa como o Zé Eugénio, para mim é um privilégio ouvir essa situação. Em relação àquilo que é a nossa candidatura e o modelo para o futebol, tem-se falado muito daquilo que é o nosso modelo para o futebol e não identificando na pessoa do Carlos Pereira também uma pessoa válida e capaz para fazer esta interligação. Que eu muito estimo e considero. Desde já. Muito obrigado. E sei que é recíproco da parte dele relativamente a mim, portanto, conhecemos há muitos anos. Acredito. São 15 anos enquanto jogador, mais 15 anos enquanto treinador. Ter uma pessoa destas ao meu lado para poder partilhar experiências, para ele me poder dizer que caminhos é que devemos seguir, definir estratégias, quer para aquilo que é a formação, quer aquilo que é para o futebol profissional, é fundamental ter uma pessoa destas e voltar a ter uma pessoa destas nos órgãos sociais, no Conselho Diretivo. É um vice-presidente para o futebol. Portanto, naquilo que é o projeto, e identificando as pessoas, porque já o expliquei o nosso mais vezes, na figura do André Cruz ter um diretor desportivo, esta linha que separa a administração de um treinador, ouça, nós já tivemos este modelo de futebol, em que o treinador e o presidente estão cara a cara durante vários anos. Isto não funcionou. E não funciona. Eu sei o que é estar no balneário, ver um presidente a chegar e, quando se ganha, está sempre tudo bem. Pior é que também quando se perde. Os limites são facilmente ultrapassáveis. Tem que se manter esta elevação e este respeito. Sendo que esta pessoa, que é o treinador, é um funcionário do clube. E aqui existe claramente identificado para a nossa candidatura uma pessoa, a figura do André Cruz, que foi contratado também pelo seu perfil, também por ser a pessoa que é, ter estado estes anos no Sporting, tantos anos em balneários, um jogador internacional, um jogador que representou o Milão, que representou outros clubes e identificará logo ali à partida aquilo que são as necessidades e antecipará problemas de balneário. E depois também, nesta parte do futebol, Peter Schmeichel, que será uma pessoa para a marca internacional, para poder captar novos investidores, sejam eles para as escolas da Academia Sporting, sejam eles para aquilo que é também a projeção da marca Sporting a nível internacional. Isto são as pessoas que fazem parte deste modelo para o futebol e que já estão identificadas. E chegam também para trazer reforços
de renome para o Sporting ou não? Já, por exemplo, no mercado de janeiro? Já no mercado de janeiro estaremos atentos àquilo que são as necessidades e aquilo que o treinador nos irá passar e o diretor desportivo em relação às necessidades de reforçar o plantel. Nós, infelizmente, vamos chegar a um período eleitoral já com tudo decidido. Iremos mudar mentalidades, obviamente, e depois perceber onde é que podemos atuar para o reforço do plantel. Nós queremos que o Sporting, desportivamente, seja um clube que pelo menos lute por todas as competições onde esteja inserido. E isto, o que se vai passar nessa altura, será a identificação dos reforços que queremos. Mas temos de perceber também que esses reforços darão e trarão aquilo que é estabilidade institucional e financeira ao clube. Porque isto é um clube desportivo. Aqui vive-se de desporto, vive-se de vitórias, vive-se de resultados, vive-se de aquilo que são as vendas do clube, são completamente potenciadas com aquilo que é a vertente desportiva. E isto tem de acontecer. Nós temos de estar claramente mais alocados a essa vertente desportiva. E também na identificação, e o José Eugénio certamente concordará comigo, com aquilo que é uma política desportiva nacional. Eu não sei se vocês sabem, mas os nossos Aurélios da Seleção Nacional, que ganhou em 2016, nós de 2016 até agora não tivemos um único jogo da seleção no estádio do Sporting Clube Portugal. Porquê? Isto é uma fonte de receita também, não é? Nós desde 2004 temos um dos nossos rivais com quase o triplo dos jogos no seu estádio. Isto também são fontes de receita. E não é só isso, e é isso que mostra que nós temos que alterar essa situação. Exatamente, temos de ser interventivos. Não deixar que o Sporting seja, nestas coisas como tem sido, sempre ultrapassado, porque nós às vezes focamos em coisas que podem ser muito importantes, mas da maneira como às vezes as tratamos, e particularmente nos últimos tempos assim foi, não é a relação institucional que a gente tem que manter. A gente tem que estar presente realmente e ao mais alto nível, ou seja, o Presidente tem que estar, esse pelour tem que ser do Presidente, que é as relações institucionais, tem que estar, tem que ir discutir com os Presidentes dos outros clubes, pôr a sua vontade. O Sporting sempre foi pioneiro nisso. Sempre foi pioneiro nisso. Em determinadas coisas se avançaram e até na anterior direção defender também foi pioneiro. Defender os nossos direitos, claramente, com a postura que é própria do Sporting, e temos que fazer isso, porque realmente, quando nós dizemos que somos diferentes, temos que traduzir essa diferença no campo, no terreno, na vida do dia-a-dia, temos de mostrar essa nossa importância e essa nossa situação. E por isso estou de acordo que nós temos que tomar esses papéis, e isto é uma das razões em que nós temos sido manifestamente discriminados. A história que ele chama a atenção, e muito bem, da questão do estádio não ser utilizado. Ou seja... E aí o Sporting será convosco, que será um player nesses o Sporting tem de intervir. A nossa postura tem de deixar de ser uma postura de guerrilha externa para passar a ser, nestes casos, uma postura de guerrilha interna. Nós temos de nos fazer valer nos locais próprios, não abdicar dos nossos lugares nos centros de decisão. Fazer-nos valer. Dois outros casos. Estamos a falar dos títulos que estão no Sporting Clube Portugal. São nossos, vamos lá lutar por eles. Exatamente. E depois é que vamos levantar as ondas para fora e perceber e reivindicar. Mas primeiro temos de nos fazer valer. Até ao fim pelos 22 títulos. Pelos 22 títulos. Dias Ferreira também. Claro, isso é óbvio. Isso é óbvio que sim. Não mudamos de um momento para o outro aquilo que nós pensamos. Como é lógico, o Sporting acima de tudo. E é nestes pontos, nestas situações, nestas instituições, que nós temos de nos fazer valer. Há outras questões aqui que nós vamos atuar claramente. O José Eugénio já foi o lugar do Sporting na Liga, o representante do Sporting na Liga. Estou na origem dela. Há aqui duas questões muito prementes em relação ao futuro do futebol português e em relação ao futuro dos interesses do Sporting Clube Portugal. Que é a alteração do modelo de governação da Liga para o Conselho de Presidentes. E a segunda tem a ver com algo que poderá danificar e transtornar aquilo que é a realidade financeira do Sporting Clube Portugal, que é a distribuição dos direitos televisivos. E a própria definição do futebol nacional dessa distribuição de riqueza. Completamente, Zé Eugénio. É aí que reside. Pode, em vez de termos um incremento de receitas, esta questão de dizer que o Sporting Clube Braga é o quarto grande, onde eles querem levar é o Sporting para o pote, além dos dois que eles acham que são os grandes. Nós vamos defender isto intransigentemente. Ninguém brinca connosco. Não pensem que estas situações vão passar, porque nós estamos aqui a falar, e bem,
do modelo do futebol, mas para além do modelo do futebol, há situações que têm de ser tidas e têm de ser salvaguardadas em relação àquilo que são os interesses do Sporting. Nós não queremos ser beneficiados, mas não vamos ser prejudicados, nem vamos fazer alianças para os outros serem campeões nacionais. Não é? Portanto, e é por isso, por exemplo, a pensar não só no futebol do Sporting, essencialmente, mas também até na própria organização das estruturas do futebol, que eu tive o prazer desde ontem de ver aderir à minha lista o Francisco Marques, que é um homem com uma importância na organização do futebol americano, não é? O tal pai do futebol dos Estados Unidos. O tal pai do futebol dos Estados Unidos, que é um orgulho sempre ser um português e mais um orgulho ser do Sporting. Qual é que vai ser o papel do Ele vai ser realmente um conselheiro no no Conselho Estratégico e na própria administração da SAD, e será uma pessoa em quem eu me apoiarei bastante quando tivermos problemas a tratar com a Liga, que no fundo a Liga tem que se preocupar essencialmente com acabar com uma certa guerrilha dentro da Liga e as pessoas perceberem, sem deixar de ser firmes, as pessoas perceberem, o Sporting tem que ter um papel importante, como já teve na sua formação, e refiro-me sempre ao tempo de João Rocha, que foi aí que eu acompanhei e comecei a dar os primeiros passos, e portanto, ele pode trazer ideias muito positivas para o futebol, e é um momento definitivo, posso pensar, e tentar ver que a mentalidade americana relativamente a isto, um desporto que é também uma indústria, um negócio, que isto tem que ser tratado de uma maneira altamente profissional. E portanto, e mostrar que isso beneficia todos, e depois que a rivalidade é só dentro do campo, cada um tem que ganhar, mas o futebol em si como negócio, e portanto esta pessoa é uma pessoa muito importante, que com certeza que, além de mais, é um grande sportinguista, portanto é um homem que, digamos, aderiu à minha lista, porque me conhece já há muitos anos, sabemos ambos, pensamos muitas coisas em conjunto, e portanto é uma mais-valia, mas é uma mais-valia sobretudo para o Sporting e sobretudo para o futebol nacional, porque temos que proteger um negócio e esse negócio tem que ser protegido. E nós realmente olhamos para os americanos, não é de um dia para o outro, infelizmente, que nós transformamos a mentalidade, mas temos que o fazer e rapidamente, e esse é um dos sentidos da minha intervenção neste momento, é que vivem-se momentos difíceis. Eu há poucas horas, por acaso foi por razões profissionais, mas estava a almoçar com um senhor, com um homem que até foi secretário de Estado de Filipe González e que tem um grande amigo, que é um homem importante no desporto espanhol, que é Gómez Navarro, que eu por acaso conheci pessoalmente, quando andei lá a tirar o mestrado em Direito Desportivo, e que neste momento, eu nem sabia disso, não tinha visto, ele dá-me uma informação que neste momento estão a estudar que há um grande número de clubes espanhóis, dos mais importantes, que vão disputar jogos da Liga Espanhola aos Estados Unidos. Quer dizer, para o desenvolvimento do negócio e para o aparecimento do negócio nos Estados Unidos e para que as nossas equipas tenham outra projeção internacional. Certo. Os espanhóis não fazem todos, nós se calhar não temos equipas, mas contribuir para pensar que isto que é um negócio. Portanto, certo. Que as televisões têm que transmitir todo o mundo e isto tudo aumenta o negócio. Isto é importante. Para além de um problema que é importantíssimo, e ao Sporting particularmente tem que interessar, porque, enfim, quer nós queiramos, quer não, o facto de nós não participarmos na Liga dos Campeões é cada vez mais difícil e, portanto, e hoje fala-se muito numa Liga Europa, dos campeonatos, em Espanha também se está a falar na redução dos campeonatos para, efetivamente, haver mais datas, digamos assim, para os jogos de uma Liga. Agora já é por grupos, qualquer dia, se calhar, é como o Campeonato Nacional, disputado por 10 ou 12 equipas, e, portanto, nós temos que nos preparar, e, infelizmente, no momento em que tínhamos que nos preparar para esta nova situação, entramos neste problema que nós temos, e, portanto, temos que resolver problemas nacionais, mas onde não podemos perder tempo, para realmente não perdermos definitivamente o comboio da Europa, que é muito importante, porque senão depois a luta será muito mais árdua, mais desigual, muito mais árdua. Aqui em relação ao negócio, o negócio também tem de ser respeitado pelos seus intervenientes. E aquilo que se tem passado hoje em dia, com todos estes climas de suspeição, com estes casos... Está a falar já da verdade esportiva, também era um dos pontos que eu ia perguntar. Qual vai ser a sua posição? Que infelizmente é verdade. É verdade que infelizmente os factos cá estão. Qual vai ser a sua posição enquanto Presidente do Sporting relativamente a estes casos? Os vouchers, os e-mails, a busca constante pela verdade esportiva. Estas pessoas não fazem bem ao negócio do futebol em Portugal. Estas pessoas só descredibilizam aquilo que é nosso. Nós estamos prestes a ver a criação de uma liga
mundial de clubes e que nós vamos estar fora. E o Sporting Clube de Portugal tem que se defender em relação a isso. Daí nós temos ido buscar o Peter Schmeichel também para isto, para que estas pessoas se lembrem que aqui reside o Sporting Clube de Portugal. Nós não podemos estar afastados destes centros, destes processos de angariação de receitas, onde todos vão criar uma vantagem enorme em relação ao Sporting Clube de Portugal, como é o caso de estarem 2 clubes na Liga dos Campeões e o terceiro já não estar. Veja o gap que existe em termos de receitas, para os outros, se os 2 entrarem na Liga dos Campeões. E, portanto, nós aqui o que queremos é que haja um respeito imenso, primeiro pelo Sporting Clube de Portugal, depois por aquilo que é a vertente do negócio. E o que estas pessoas andam a fazer ao negócio, onde se preocupam mais em pagar almoços, onde se preocupam mais em infringir. Porque eu tenho ouvido, e ouvi recentemente, outros candidatos a dizer que se fossem eleitos saberiam e diriam o que se tinha passado no campeonato em que nós perdemos por 2 pontos. E eu disse-o aqui que, em primeiro lugar, nós, para dentro, temos de passar uma imagem daquilo que podemos fazer mais. Mas o que está para fora nós vamos atuar. 12 jogos seguidos a ganhar, o que é que foi aquilo, sempre nos últimos minutos? Não é levantar suspeitas, mas com isto tudo misturado, nós não andamos aqui a ser enganados só porque aos outros convém mais. Há aqui alguma coisa que se passa. Ô Rui Miguel Mendonça, curioso, casos desses escutas, caso dos vouchers, 2 casos que supostamente, entre aspas, nós estamos aqui a falar publicamente, não me vão colocar um processo em cima, que eu não me apetece nada ir para tribunal, mas aconteceram aonde? Os 2 casos maiores de suspeição no futebol português estão aonde? Onde é que nós estamos envolvidos nisto, o Sporting? Não estamos aqui como espectadores. 2 ou 3 ou 4. Ou os que forem. Ao tempo que isto acontece. Isto tem de ser punido. Esta situação tem de ser salvaguardada. O Sporting não pode ser o eterno prejudicado nestes casos. Eu sei que se pode fazer muito mais dentro do campo, mas fora do campo vamos nos fazer valer. Ou aqui nós já começámos esta época desportiva, os outros 2 já andam a chocar um contra o outro e nós já andamos carregados de cartões amarelos. Exatamente. E ninguém liga. E parece que estamos aqui, nós de fora, de uma luta onde surge e entra objetivamente a comunicação. A comunicação do Sporting tem que ser uma comunicação que se deixe de fé diversa e que comece a interpretar onde é que é mais útil ao clube. E esta comunicação tem de ser útil ao clube. E na minha figura, enquanto Presidente, a comunicação será uma comunicação institucional, tida a uma só voz, que assim o Sporting terá muito mais força. E não nos vamos deixar de identificar aquilo que são os problemas dos outros. Nós não podemos tirar daquilo que é o foco público os problemas que existem, deixar de ser escamoteados na praça pública com probleminhas que surgem dentro do Sporting Clube de Portugal, que às vezes nem são do clube. E isto aqui connosco vai deixar de acontecer. Isso aí vai blindar, como se costuma dizer, o balneário. Nesse aspecto, o clube... Não, vai blindar o clube, vai blindar tudo. Não, vamos defender o Sporting. Mas o foco vai ser, então, nestes casos... O foco é no Sporting. Muitas vezes a falta de blindagem, muitas vezes, não está no balneário. Muitas vezes, infelizmente, está nos próprios dirigentes. Exatamente. Não nos podemos esquecer disso. Há determinados assuntos que as pessoas não podem tratar na praça pública. Não podem ser, quer dizer, nós todos somos pela transparência, mas uma coisa é a transparência e outra coisa é nós pormos no público aquilo que não deve ser posto. Eu não tenho que estar a discutir em televisões, ou o que quer que seja, que são ouvidas por todas as pessoas, eu não tenho que estar a dizer se deve X, ou se deve 20, ou se deve 30. Porque depois o que acontece é que quando alguém faz alguma coisa bem feita, aqui é o rei que foram beneficiados e foram prejudicados. Porque, entanto, sabem que a gente... Quando isto é uma coisa normal do dia-a-dia. Só que não há nenhuma empresa que as pessoas podem saber publicamente, que há documentos, etc., e há CMVMs, essas coisas, que as pessoas sabem que há isto, há um passivo disto, há um passivo daquilo. Mas depois, quando essas pessoas resolvem esses problemas, ninguém sabe. Então, e somos nós próprios, às vezes, que vamos para as televisões dizer devemos 10 ou devemos 20 e não sei o que mais. Pois claro que os outros podem dizer, então agora, se deixaram de ver, nós também queremos. Isto não é assim. A vida normal, nesta gestão financeira, é igual. Aí é que é igual. O Sporting é igual uma empresa, deve ser. Quer dizer, há determinadas coisas que já não é dizer que é o segredo, é a alma do negócio. Não se pode. Mas há muita gente, e isso é uma coisa que tem a
acabado bastante, era pior antigamente, não é? É que toda a gente sabia de tudo o que é que se passava e se falava das transferências, etc. Não, mas nós hoje já estamos há uns anos do novo milénio e do novo século. O futebol é outra coisa. As pessoas têm que guardar algum recato na maneira como tratam das coisas e a firmeza não tem nada a ver com o recato, nem tem nada a ver com a situação. Porque, neste caso da verdade, nós devemos respeitar aquilo que os tribunais estão a fazer, que têm os seus tempos para fazer as coisas, mas também devemos, de vez em quando, ou quando é necessário, falar sobre o assunto para que ele não caia no esquecimento. E, infelizmente, nós, nos últimos tempos, tivemos tido alguma responsabilidade, quando eu digo uma responsabilidade do nosso Sporting, falamos dos nossos Sporting, que há uma responsabilidade interna, porque ao fim e ao cabo uns fazem e os outros deixam, os outros acham graça, ou não acham graça nenhuma, em que se deixem de tirar o foco desses assuntos. E é por isso que muitas coisas estão interessadas. Ora bem, neste momento discutem-se coisas certas, ele chamou a atenção, como eu ontem também já tinha chamado a atenção na apresentação do meu programa, exatamente que nós estamos num momento que é muito importante e muito decisivo, porque na realidade já foi retomado, e agora de outra maneira, já foi retomada as picardias entre os dois clubes, e para nós é como se nós não existíssemos. Quer dizer, porque nós estamos neste momento focados noutras coisas, estamos aqui bem focados e bem interessados em lutar, o João, eu e os outros concorrentes, mas seria muito melhor que isto não fosse numa altura destas e nós estivéssemos todos irmanados da mesma situação para defender o Sporting perante o exterior. Porque cá dentro somos todos sportinguistas, somos todos Sporting. Mas para fora somos todos Sporting contra os nossos adversários. Esta blindagem é fundamental, Rui Miguel Mendes. O que se passa aqui e o que se tem passado até através das eleições do Sporting Clube Portugal, e o Zé Eugénio no primeiro debate chamou isso à atenção, 2 pessoas da Comissão de Gestão que saem com esta informação. Eu não saber nada de dentro do Sporting, por um lado fico feliz. Agora, ver informação privilegiada cá fora é que me entristece sobremaneira. As pessoas têm de ter consciência que antes de serem membros de uma Comissão de Gestão, são sportinguistas. Onde é que está aqui a defesa dos interesses do Sporting Clube Portugal? Não trazem essa informação? Funcionários, pessoas que estão ligadas a uma comissão de gestão vão para uma lista, funcionários vão para outra lista. Isto não pode acontecer. Imagine, eu disse-o aqui no primeiro dia, se alguém dos serviços do Sporting sai com uma informação privilegiada porque está na lista de alguém. Aí se calhar já começa a perceber o que possa ser a aprovação de umas listas e de outras listas não. Como assim? O que é que quer dizer? Não quero. Eu quero dizer, quero trazer, se futuramente isto acontecer, há de haver alguém que, porque lhe prometeram X, Y ou Z, pode ter privilégios até naquilo que são as listagens dos sócios. Até na aprovação. Isso é um pode ou já aconteceu? Pode acontecer. Pode acontecer. O que eu lhe digo é se houver esta envolvência... É a história que a mulher de César não é preciso só ser, é preciso também parecer ser. Temos de estar precavidos em relação a isto. Isto é uma situação, se já aconteceu ou não pode acontecer. Idoneidade acima de tudo. O Sporting Clube Portugal está à frente de tudo. Onde é que tem que ser os primeiros debates? E congratulo. Depois, o primeiro debate a 7, aqui estava na Sporting TV. Aqui viemos nós. Nós podemos dar audiências àqueles que são os parceiros do Sporting Clube Portugal. Mas esta blindagem tem de acontecer. Mas tem de acontecer para todos. Não pode haver aqui filhos nem enteados. Nós temos informações de um lado e informações do outro. O ano, aliás, o exercício anterior ainda não está fechado. Como é que já vêm números cá para fora? Como é que nós conseguimos perceber o que é que se passa no exercício? Findo, segundo percebi, Eugénio, acho que isto vai sair no dia 6, antes das eleições. As contas vão estar fechadas em relação ao exercício anterior. Mas os resultados que nós temos... O próprio relatório é só em outubro. Pronto, ok, mas acho que as contas vão sair cá para fora, isto fica aqui, vamos ver se não saem ou se não saem. Mas o que acontece aqui é que os números que temos para todos os candidatos é 31/3. E aqui não se pode mexer mais. E é aqui que nós temos de saber e temos de perceber. O que vocês sentem é partir em desvantagem nesse aspecto. Não é em desvantagem. Pela presença dos outros dois elementos. O que eu lhe digo é que... Também não lhes dou tanta importância quanto isso. Não tem de haver. Mas também não lhes dou tanta importância quanto isso. O que eu digo é que a informação que está e a informação que acontece tem de ser esta.
Todos têm de saber o mesmo, todos temos de saber o mesmo, e ainda bem que há informação que não vem cá para fora. E se daqui para a frente soubermos que não a vamos expor em termos do Sporting Clube Portugal. E é aqui que tem que residir a luta da verdade desportiva e a luta também da verdade interna do clube. É que só temos autoridade moral para falar da luta de transparência dos terceiros quando nós, nossa casa, usarmos a mesma transparência e a mesma verdade. A verdade é só uma. É a desportiva e a não desportiva. Às vezes eu gosto muito de falar da verdade desportiva. A verdade é verdade, é um conceito absoluto. Ou é verdade ou é mentira, não é? Portanto, não há transparência neste caso na presença de dois elementos que não houve, acho que não houve, acho que não houve. Isso. E eu sou só, já que o João tocou nesse assunto, só para dar mais esclarecimento, porque depois, enfim, a Comissão de Gestão deu uma resposta pública ou um esclarecimento público sobre o assunto, ao pedido que fez, não é? Que já podia ter sido feito, e que até podia não ter vindo a público se o próprio Presidente da Comissão de Gestão me ter respondido particularmente. Eu não trazia o assunto para o público, mas uma vez que não trouxe, tive de fazer o esclarecimento. E, portanto, eu fiquei mais ou menos esclarecido. Quer dizer, ele, no fundo, disse: a minha responsabilidade não é minha. E é verdade. Quem violou o princípio foi as pessoas que saíram para depois aderir. Mas depois, no dia seguinte, a explicação pelo candidato que absorveu esses dois elementos, a explicação foi que eles tinham metido por causa disto ou por causa daquilo, e, portanto, aí é que eu achei que então devia ter sido esclarecido porque é que as pessoas saíram, para não ficarem a perceber, como a maioria dos comentadores ficou a perceber, que a demissão foi pura e simplesmente para entregar outra lista. Ora, isto não resolve o problema da transparência nem da ética, não ficou esclarecido, então. Não ficou esclarecido. Luís Ferreira, deixa-me só fazer-lhe aqui uma questão também relativamente a estes processos que decorrem no futebol português, ainda sobre a verdade desportiva. Em alguns deles, o Dias Ferreira, pela sua via profissional, é assistente nesses processos. Eu sou assistente exclusivamente... Dos vouchers. Eu sou assistente no caso dos vouchers. E se for presidente, vai manter-se assistente nesse processo, caso seja presidente do Sporting? Como presidente do Sporting, provavelmente não me vou manter. E por uma razão também que é simples, porque posteriormente julgo que pela pensação, como foi público, do processo dos vouchers ao processo dos e-mails, não é? Portanto, foi estabelecido esse relacionamento. Eu julgo que nessa altura o próprio Sporting Clube Portugal se constituiu assistente. Portanto, não fará sentido eu continuar assistente. Porque eu nestas coisas fiz aquilo como sócio do Sporting que entendi que tinha o dever de o fazer, para que realmente pudesse de alguma forma regulamentar e ter algum conhecimento desse processo, não para falar dele, que nunca falei, mantive sempre o respeito pelo segredo de justiça, mal iria eu se como advogado não o respeitasse, vejo-o desrespeitado por outras pessoas, mas enfim, eu tenho que o manter, porque não posso esquecer isso, essa é que é a minha profissão, fundamentalmente, mas como Presidente do Sporting não faz muito sentido o Sporting e o seu Presidente em si ser assistente do processo. Mas isso é o seu tempo. Eu nunca quis nessa situação pressionar muito a Justiça, porque a Justiça tem os seus tempos. Eu não gosto muito de quando a Justiça parece que teve a escolher os tempos. Agora, o que me parece foi que nós, efetivamente, também perdemos alguma focagem nesse assunto, enfim, por questões internas, mas eu julgo que esses assuntos estão bem vivos e a seu tempo teremos resoluções. Teremos resoluções, com certeza absoluta, que temos algumas coisas, porque há coisas que são objetivas, não é? Mas se nós ganharmos, vai continuar, não vai? Quem? Se nós ganharmos, continua. Quem? Como assistente do processo. Não tenho razão para desistir, agradeço. João. Mesmo, não tenho razão nenhuma para desistir. Sei que aí a defesa intransigente do Sporting Portugal isso não tem nada a ver uma coisa com isso. Agradeço-lhe imenso. Podes contar comigo. Muito Podes obrigado. contar comigo da mesma maneira que eu quero contar contigo. Já o disse várias vezes, que eu quero contar contigo no meu conselho estratégico. As minhas diferenças, as diferenças que eu tenho para o João não são nenhumas, inclusivamente há uma coisa que ele defende, que é uma cultura que ele defende para os dirigentes do Sporting, que é uma cultura que eu defendo também. Eu não sei se o João já teve a ocasião de verificar isso, mas é uma coisa que eu lhe quero dizer, que eu não tenho problemas quando eu evoco que neste momento me sinto, não é mais capaz, me sinto mais preparado e com mais experiência para uma situação destas que a gente está a viver.
Isto não tem nada a ver nem com a personalidade nem com o caráter do João, que eu aprecio muito e o estimo mesmo de um atleta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nem é tão pouco uma luta de gerações, dos velhos contra os novos contra Todos os velhos. fazem parte do Sporting Portugal. Todos fazem parte do Sporting. O João é membro, meu companheiro, tenho muito prazer nisso. Se calhar é o sétimo, ou é o segundo ou o terceiro mais novo do Grupo Stromp. Eu já sou o sétimo mais antigo, não é? E não por uma questão de idade, uma questão de atividade no grupo. E quando eu entrei em 89, não sei que idade é que o João teria aí, em 1989. Em 89 tinha 11. 11 anos. E em 89 fui para presidente do Grupo Stromp. E fui para presidente do Grupo Stromp porquê? Porque na realidade, na altura, eu disse, aquele grupo tem uma origem de grandes amigos e que eu comecei, na altura em que eu entrei já havia muitos dos fundadores falecidos. E foi um grupo de amigos que nasceu, que iam acompanhar o Sporting fora, etc. E depois instituíram os prémios e até hoje é um grupo, como o João sabe, é um grupo de referência. E, portanto, considerado por muitos uma reserva moral do clube, etc. Mas eu, nessa altura, quando conheci o grupo por dentro, sabia, mas uma coisa é conhecer por dentro, outra coisa é por fora, outra coisa é conhecer por dentro, verifiquei que, quando esta gente começar a falecer e já não restarem fundadores, qual será depois, digamos, aquilo que une, independentemente do Sporting, o que é que une entre as pessoas? Não é só a amizade, porque as pessoas já faleceram, nós conhecemos, podemos não ser grandes amigos, e, portanto, eu naquela altura achei, e fiz uma proposta nesse sentido, que o Grupo Stromp se transformasse numa fundação que um dos objetivos que tivesse era exatamente o apoio e a criação dos atletas e dos técnicos que pudessem futuramente, sobretudo os atletas, na sua idade, digamos, de reforma de atletas, que normalmente veio cedo, pudessem ser preparados para dirigentes do Sporting, com a cultura exatamente de Stromp, com a cultura sportinguista, para que pudessem ser. E é isso só, é só talvez a grande divergência que eu tenho do João. É uma questão de eu considero capaz, acho que eles têm ideias, a lista deles tem ideias extraordinariamente aproveitáveis, como eu penso, ele aposta na formação, eu também aposto na formação, a cultura sportinguista, e eu acho que ele terá o seu tempo, e por isso é que eu digo que no dia seguinte a ser eleito, como espero, o conselheiro imediatamente para o Conselho de Estratégia, não quero que ele se afaste, que é as pessoas dar as suas opiniões, porque eles têm opiniões muito válidas e não é nesse aspecto que eu não digo. Nós aqui temos, e esta cultura sportinguista que ele tem é muito importante. Mas eu recordo-me sempre que quando eu fui convidado para vice-presidente eu tive alguma responsabilidade, tive algum receio. Eu agradeço e é recíproco este carinho, até pela reserva moral leonina que é o Zé Eugénio em relação a todos nós. Eu interpreto de forma diferente aquilo que são os conselhos consultivos. Vejo também numa linha de pessoas que sejam mais velhas e que possam opinar para aqueles que estão lá dentro. Quem sabe se poderia estar, se já esteve Mitterrand a falar sobre aquilo que foi o recente presidente Emmanuel Macron. É importante entrar agora, Zé Eugénio. Nós precisamos disto para o Sporting Clube Portugal. É importante chegar. Eu ouvi-o dizer que o Sporting precisava um dia de ser gerido por aqueles que estiveram dentro do campo. Exatamente. E é isso que nós queremos. Nós estamos habilitados. Eu só acho... Temos pessoas cheias de cultura Sporting, cheias de filhos de Sporting. Deixa-me agora terminar o meu raciocínio. Deixa-me agora... É um prazer ouvi-lo e também acho que é um prazer em relação a mim ouvir-me um bocadinho em relação a isto. E nós estamos completamente preparados e habilitados. Nós temos uma equipa construída de profissionais de excelência. Temos uma equipa construída daqueles que estiveram dentro do campo. Mas este conceito do estar dentro do campo é daquilo que as pessoas percebem. Ou seja, nós fomos buscar uma pessoa para os núcleos que é dos núcleos. Isto é o estar dentro do campo naquela área. Ele vem ter connosco. Ele vem-nos trazer aquilo que são as informações daquela gente. Nós fomos e temos uma pessoa para a área do digital que é uma das mais brilhantes cabeças, o Hugo Fonseca, na estruturação daquilo que é o digital, daquilo que nós nos propomos, do que são o Sporting 4.0, 5.0, 6.0, onde quer que seja daqui para a frente. Nós estamos habilitados a isso. Para ser Presidente da República basta ter 35 anos. E eu vejo-me enquanto atleta... Até agora não viste nenhum. Eu vejo-me enquanto atleta, com a vivência que tive, nós vive-se muito mais rápido. Esta gestão de equipas, nós somos logo colocados à prova dentro dos balneários. Nós somos logo colocados à prova naquilo que é a gestão de equipas. Nós percebemos aquilo que é estar dentro do campo com esta cultura Sporting. Mas também,
Eu, a minha vida, tenho um grande orgulho, e acredito, a minha mãe agora deve-me estar a ouvir, que todos terão. Eu sou um garanto, um suporte daquilo que é a minha família. Eu deixei de jogar. Eu deixei de jogar. Eu deixei de jogar enquanto atleta de futsal, e saberá que, pela análise que já fez dos relatórios e contas, que nós não temos ordenados como os jogadores de futebol. Eu construí, ninguém me passou as empresas que eu tenho. Eu, como empreendedor, construí-as do zero. Eu passei da empresa de vão de escada. É fácil hoje dizer que se tem 60, 70, 80, 90 funcionários, mas é difícil construí-las desde as costas de quem funda até quem lá chega à frente. Eu tenho de dar opinião, não é isso que está em causa. essa questão. Tenho uma empresa, ou seja, não sei, há pessoas que não sabem, que compete com as maiores marcas desportivas a nível mundial. Foi criada, é desenhada por mim, e é aqui que eu me proponho, e é neste momento que eu me proponho a candidatar-me à presidência do Sporting Clube Portugal. Por esta forma capaz. Também lhe reconheço, e disse logo na altura, quando nós estivemos no Grupo Stromp, da sua capacidade, das suas intervenções. Ainda hoje estive a ler entrevistas suas em relação àquilo que foram os seus desígnios do clube. É cultura que está aí desse lado, Zé Eugénio. É cultura. Dou-lhe os meus parabéns em relação aos anos e à forma como defendeu acerrimamente o Sporting Clube Portugal, que é isso que lhe vai no sangue. O seu sangue é da cor da sua gravata, certamente, e como tal, neste momento, há que dar a oportunidade a nós conseguirmos intervir. Conto consigo a partir do dia 9. E sei, como lhe disse há pouco, para aquilo que o senhor faz, para aquilo que faz pelo Sporting e para aquilo que representa para o mundo exterior em relação ao Sporting de Portugal. Eu sei que consigo. Se um segredo de Sporting tiver aí desse lado, se o senhor tiver de não o dizer e prejudicar-se a si próprio, está completamente estamos exatamente na mesma onda. Estamos exatamente na mesma onda. E a minha diferença é só esta. Eu acho que há certas coisas que se deve dar um passo cada vez e que se deve subir um degrau de cada vez. Eu acho que tu estás a querer, com toda a tua qualidade que a tens, como humano, como ser humano, como atleta que foste, que defendes uma cultura sportinguista exatamente a mesma que eu. Só que eu acho que há determinados passos que têm que ser dados com alguma segurança. E eu está-me a lembrar que tu entras agora como dirigente, digamos, tomas o elevador, não sobes a escada nem a rolante, tomas o elevador e carregas logo para o último andar. Quer dizer... Discordes, Eugénio, discordo. Está bem, discordas com certeza. Discordo completamente, porque tenho confiança na minha equipa. Tenho confiança na equipa que me suporta e naquilo que são os conhecimentos que eu tenho dentro do clube. Não acredito. São opiniões, Miguel, vamos estar aqui. Olha, eu posso dar isso, eu dei ontem a imagem, e a imagem não é ofensiva. Eu não quero que seja ofensiva. Mas eu não entrava num avião carregado de pessoas se soubesse que o indivíduo ia fazer o primeiro voo. Não vou fazer eu ainda estava no estágio de briefing. Não vou fazer o meu primeiro voo. João, como presidente do Sporting, como dirigente, tens de fazer o primeiro voo. Como dirigente do Sporting, vais fazer o primeiro voo. As pessoas que estão comigo, vais logo para o piloto, não vais para a cabine. Eu tendo o Sporting comigo na minha sustentação, também eu não tenho medo de ninguém, mas medo de alguém para defender o Sporting. Já percebemos aqui os dois pontos de vista. Aqui é a grande divergência. É a única divergência praticamente. Só vos queria lançar aqui daqui a 8 anos ou uma coisa qualquer. E não sou eu. Não, acho que não tem que ser já. Só vos queria lançar aqui uma questão para finalizar o debate. Pode até prejudicar-te. Pelo Sporting faço. Esta é a minha opinião. Mas é sem qualquer. Deixemos colocar esta questão. Já ultrapassámos aqui o tempo de debate, mas eu tenho que colocar esta questão. Até porque vocês referiram que há uma candidatura que poderá ter acesso a informação privilegiada sobre o estado das finanças do Sporting Clube Portugal. E essa é a candidatura de José A mim não Maria preocupa, Ricciardi. porque eu conheço-a bem. Mas a partir do momento em que o José Maria Ricciardi, enfim, fala de um cenário complicado, um cenário negro, e que em novembro próximo poderá não haver capacidade de pagar os salários aos jogadores profissionais de futebol. Isso não vos preocupa se vocês consideram que há informação privilegiada? Isso é assustar as pessoas. O que se tem passado hoje em dia com esse tipo de afirmações é para as pessoas se fazerem valer daquilo que é a sua área. O Sporting não pode ser gerido, em primeiro lugar, financeiramente. Aquilo que é a gestão, o desporto e aqueles que estão dentro do campo, este paradigma tem que mudar. E nós já atuámos várias vezes só nas áreas de gestão, já tivemos pessoas brilhantes naquilo que é a gestão. E isto só serviu para nós chegarmos a este patamar onde estamos. Há aqui uma reestruturação financeira em cima da mesa, há aqui a identificação daquilo que são as necessidades do clube. Como é lógico, nós temos que pegar no que está bom.
Como é lógico que nós não podemos assustar as pessoas por irmos para o mercado com um empréstimo obrigacionista quando os nossos rivais têm o que têm. João, vê lá se concordas comigo. Vê lá se concordas comigo. Eu acho esta afirmação de que em novembro nós não pagamos, podemos não pagar salários, tão grave na véspera de um Benfica Sporting como na véspera de estar a mandar SMS aos jogadores. Para mim é mais ou menos parecido. Estamos a gravidade é a mesma. Tentar trazer este clima para aqui, isto não interessa. Mas depois há medidas que podem ser colocadas também em cima da mesa. Onde é que podemos atuar logo? Há coisas simples, como potenciar uma central de compras dentro do Sporting Clube Portugal. Há 55 modalidades compradoras que compram tape, que reservam estadias em hotéis. Tudo isto, se for integrado, há coisas a fazer, há coisas que nós podemos fazer. Agora, este clima de pânico, este clima de horror, serve para quê? Isto era a mesma coisa que nós estar. Parece que é para afastar os outros candidatos. Se alguém que viesse aqui, alguém que vendesse peixe, dizer que o problema do Sporting era o peixe. E não é peixe. Atenção, vamos olhar para o futuro do Sporting Clube Portugal e não criar este pânico nas pessoas. Nós já muitas vezes passou este clima de pânico e depois o que é que aconteceu? Estamos onde estamos. Não há esta situação. O Zé Eugénio sabe, que foi próximo também do anterior Presidente algumas vezes, esta situação de pânico não existe. Não pode estar a existir. Não se coloca desta forma. Isto é uma sobreexposição do Sporting. Estamos a ajudar os nossos rivais e estamos a tentar identificar aqui soluções que chegou a uma altura. A primeira vez que eu ouvi as pessoas a falarem disto, falavam em antecipação de receitas. Agora já só se vai antecipar metade das receitas. Na próxima vez, se calhar, só se vai antecipar nada. É isto que nós estamos aqui a ter. É isto que nós estamos aqui a criar. Ouvir falar de uma reestruturação financeira do Sporting Clube Portugal para fazer baixar aquilo que é a percentagem de outros acionistas, isto tem de ser feito através de outro lado da mesma reestruturação financeira. E não me vou alongar. Quando dizem que a SAD tem que comprar as VMOCs, não é SAD que compra as VMOCs, aqui neste sentido. Isto não pode ser exposto. Comprar ao Sporting. Isto não pode ser exposto. Exatamente. Isto não pode ser exposto publicamente. Vamos ter calma que as coisas estão em andamento. Mas o que é que se explica publicamente? É a intenção de. O que se explica publicamente é que esta situação não está a ser posta da melhor forma. O Sporting não acaba por questões financeiras. O Sporting, neste momento, aquilo que está ao alcance do próximo presidente do Sporting Clube Portugal, até através, e que o Jorge Eugénio conhece muito bem, a reestruturação financeira, há aqui a possibilidade de todos termos acesso aos mesmos meios. Os outros têm 155 milhões de euros em empréstimos obrigacionistas. E nós estamos preocupados com empréstimos obrigacionistas de 60, quando há uma reestruturação financeira de 30 mais 30, vá lá. Não pode acontecer. Que resolve e que, aliás, nenhum de nós se pode gabar porque ela se iniciou anteriormente. É uma das coisas que tem sido bem feita. As coisas estão bem feitas. Uma vez concluída, e aquilo que nós temos que dar calma é a conclusão e as pessoas terem confiança que isto está a acontecer e que é uma boa estruturação financeira. Eu por acaso, sobre isso, e porque isso foi também... Foi anunciado ontem na apresentação do seu programa, gerou aqui algumas questões nos sócios do Sporting, alguns pontos de interrogação, relativamente a estes 150 milhões para construir 10 academias Isso é outra no coisa. futebol de formação em território africano. É um investidor que o faz. Escolas de formação. Pronto. A pergunta que tem sido feita é se esta opção financeira poderá, por um lado, aumentar ou não a dívida do Sporting. Não tem nada a ver com o Sporting. Ou se esse dinheiro poderia ser utilizado para a compra das MOC, por exemplo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aí é dentro de um plano que eu aqui acabei por dizer que para nós é absolutamente fundamental, que é a questão da formação. E, portanto, nós nessas academias, quem as vai implantar, o investidor vai as implantar em países, alguns deles poderão ser de expressão portuguesa, pelo menos é absoluto, mas em vários países da África, em que o Sporting dará o seu know-how, que é importantíssimo, e depois tirar aquilo que não tem feito. É que tem, se calhar, espalhadas academias e depois não tirou proveito. E ali, por exemplo, uma das coisas que eu ouvi é que a contrapartida do Sporting seria ter sempre os 2 melhores jogadores em cada ano, o Sporting teria preferência sobre eles. Isso é importantíssimo, porque há extraordinários jogadores em África, e o João sabe isto também, porque tem os seus... não só sabe isso diretamente, como eu também sei, leio, vejo, e falamos com muita gente ligada ao desporto, e tenho alguma experiência nisso, e portanto, mas isso aí é um investimento que é feito por terceiros, tem 150 milhões a investir, e que a única coisa que eles querem do Sporting, fundamentalmente, é
como é que é dizer, o nosso know-how, que é manifesto, que nós perdemos, começámos a perder algumas pessoas que foram fundamentais, mas outras aparecerão, e nós sabemos que cada vez mais saem das faculdades, etc., pessoas de grande nível. Porque uma coisa é essas academias, que são investimento, é a internacionalização da marca Sporting também via academias, e outra coisa são as nossas próprias academias. Aí há da parte de nós um sonho que é realmente o que está em Alcochete está muito bem, é profissional e para utilização para estágios de outras equipas. E uma academia aqui mais perto de Lisboa, não só para as modalidades, para que o ecletismo seja completo, não só para as modalidades, como para o futebol mais jovem. Muito bem. E temos ainda um sonho que é acompanhar isto de um colégio do Sporting, à semelhança do que se faz nos Estados Unidos, por exemplo, em que aí começa de pequenino aquilo que o João Benedito quer, que é a cultura sportinguista, e que eu também quero e desejo. Vou dar a última e ainda palavra, espero ver bem. Vou dar a última palavra ao João Benedito, enfim, para falar do que entender neste. Aproveitava aqui a deixa do Zé Eugénio em relação 2 minutos àquilo e que são as escolas Academia Sporting, que, em meu entender, estamos a olhar apenas para a vertente do franchising, para a vertente comercial. Nós temos de nos suportar também nessa perspectiva de captação. Nós olhamos para aquilo que são as escolas Academia Sporting que estão espalhadas no país e, por vezes, o Sporting recebe daquilo que é o royalty dos seus atletas, das inscrições e afins, e depois os números que nos chegam cá abaixo por vezes não são os reais, basta olharmos para aquilo que são as cadernetas que estas pessoas por vezes lançam e que há essa identificação. Há aqui um trabalho muito importante a ser feito nas escolas Academia Sporting. Percebermos para onde é que queremos levar este negócio das escolas Academia Sporting, só para uma vertente de franchising ou também numa vertente daquilo que possa ser a captação. E quando se fala em departamentos de scouting enormes, com gente de fora, esta blindagem não acontece dentro do Sporting. Isto é uma parte, mas se nós tivermos escolas Academia Sporting espalhadas pelo mundo, podemos aproveitar essas pessoas também para nos fazer, de alguma forma, esse recrutamento e identificar as pessoas. Porquê? Porque estão já alocadas àquilo que é a cultura do Sporting e estão dentro da instituição do Sporting. Mas portanto, já estamos a esgotar o tema. Quero só deixar aqui uma palavra também em relação àquilo que foi a vitória ontem das duas equipas do Sporting Clube de Portugal. Ainda por ser um troféu de trompo, não é? Exatamente. Custou-me ver pouca gente no pavilhão, custou-me ver que não foram mobilizadas outras modalidades a estarem no pavilhão, que é a tal cultura, Zé Eugénio. E as pessoas sabem. Mas estamos numa época má. É uma época má, mas não pode ser uma escusa. É uma época má também. Alguns deles foram meus ex-colegas, mas ver que quando acabou um jogo os outros não ficam a ver o jogo da equipa anterior. É aqui que começa a cultura, é aqui que começa o nosso fundamento. É aqui que começa nós percebermos, então numa altura em que chegam tantos atletas novos, estarem ali a perceber junto dos adeptos, a tirar fotografias e afins. É lógico alcançar-se desportivo, mas há algo que entra muito mais rapidamente por aquilo que é a respiração das pessoas, que é perceber que existe mais gente, é darem-se a essas pessoas. Alguns deles até com as famílias cá perceber onde é que estavam, valorizar. Porque o Sporting Clube Portugal é, sem dúvida, um garante daquilo que é o fenómeno desportivo nacional. E eu, Zé Eugénio, eu não gosto de dizer que tenho este sonho, porque uma pessoa quando sonha está a dormir. Ainda vou ver, e hei de ver, mostrar às minhas filhas aquilo que será a futura cidade desportiva do Sporting Clube Portugal. Porque aquilo que eu vivi no Sporting Clube Portugal, quando nós estávamos todas as modalidades, que poderia sair, chegar antes dos treinos, ver aquilo que eram as outras equipas, ver aquilo que eram as outras formações. Aqui é que se passa a cultura Sporting, aqui é que se vive. E é por aqui que todos nós queremos caminhar e todos nós queremos tornar esta elevação no Sporting Clube Portugal. Dar um cumprimento ao Zé Eugénio, perceber que aqui fala-se de Sporting, que aqui com elevação se discute o futuro do Sporting, não afrontando aquilo que são os membros das listas, não afrontando as pessoas, mas sim comparando projetos e falando sobre os projetos. Isto é o Sporting. É com satisfação que eu quero lhe agradecer e, sobretudo, agradecer uma coisa ao João Benedito, que é o tratar por Zé Eugénio. Isso põe-me ao nível da idade dele, satisfaz-me bastante, porque me trata como novo. Obrigado. E, portanto, aqui esteve um debate entre o Zé Eugénio e o João, e isso foi importante em nome do Sporting, que todos nós amamos. Eu há mais anos, ele há menos, mas o amor é igual. É mesmo. E eu agradeço, então, a vossa presença, Dias Ferreira e João Benedito. Continuação de boa sorte para a vossa campanha eleitoral, para a presidência do Sporting Clube de Portugal. A Sporting TV, já sabe, vai prosseguir este ciclo de debates entre os candidatos. Boa noite.